A mesa esportiva do Jogo Aberto debate sobre as prioridades de transferência do Corinthians. Seguinte, saúde financeira é um problema recorrente nos clubes brasileiros, mas mesmo assim, agora Saúde é aquele também. momento de avaliar contratações, dispensar jogadores, olhar para o caixa, para as perspectivas. E a gente vai começar falando de Felipe Coutinho, Ronaldo. Quem não gostaria de contar com um jogador tão qualificado, mas é caro, tem mercado europeu. Como é que tá o termômetro do Felipe Coutinho com o Corinthians? Mas, Renata, você começou muito bem, porque você entende muito bem do que você fala. Obrigada, E do futebol, eu tento- você, além de ser uma grande apresentadora, você é uma administradora também. Também. Contadora. Porque o seu irmão muitas vezes faz a mesma conta do Casagrande, nunca bate. Né, o Rafael. Mas a verdade é uma só, administrar. Primeiro tem que fazer o quê? Limpar a casa. Né? Porque você tem que fazer a festa. Você faz a festa. O Denilson faz a festa. No outro dia, alguém tem que limpar a casa. Primeiro, esses nomes aí que nós já vimos. Teve um que saiu no meio da entre-safra, de novembro para dezembro. O tal de Bambu, que vocês queriam tudo. Aí não, sumiu. Sumiu. Mas não economizou dinheiro no Vitor Pereira e na comissão técnica dele? Não sobrou um cascalho? Então, aí, ó, já saiu o Ramiro, já saiu o Vital. O seu nome é Ronaldo ou é Mas ele não Denilson? tá limpando a casa. Tô te ajudando. Não, deixa eu falar. Limpou a casa, não tá limpando a casa. Bambu, Ramiro, Não. Matheus Vital, Essa comissão toda, a técnica que a Renata falou. O Robert também tá indo pra Sub-20. Vocês reclamaram do Sub-23 aí. O Robert tá na seleção agora. Vai se apresentar agora. falar pro do Robert Sul-Americano. Renan. Então, o Robert Renan, o zagueiro, sabe onde ele tava? Procura aí na ficha aí. Tava esquecido lá, mas só que tava no Sub-23, porque senão tava em outro clube. É isso que vocês vão se lascar, seus cavalos, que ficam torcendo contra. E a Renata foi bem de novo. O que é? Administrar, limpar. O senhor tem que fazer isso na vida do senhor também. Tá fazendo isso. A limpeza é o processo inicial. Já trocou de carro, então limpa. Vai limpeza, limpa, deixa a Luciele limpar e faz o seguinte. E agora traz os caras coisa boa. Fecha com o Yuri primeiro. Vai lá, tem dinheiro no caixa? Vamos lá ver, tem dinheiro no caixa. Qual é a prioridade? A prioridade, Yuri. Prioridade máxima. Já tá no clube. Maicon. Já tá no clube, né? Mas o Maicon termina agora, 31. Não, mas o Michael já tá praticamente que encaminhado. Pra vazar. Espero eu, né? Porque quando você faz um contrato... Não é, e ele vai Ronaldo? terminar, Não dá pra acreditar em tudo que diz o Vitor Pereira, né? E a Não dá cuidar pra da acreditar em tudo que sogra. diz, porque acontece o seguinte, o Corinthians empresta os jogadores de graça. E na hora que vai contratar, tem que pagar. Que matemática é essa, velho? Que você pega o cara, paga o cara. O Luan. Quem quer o Luan? Quem quer o Luan? Levanta a mão. 1, 2, 3 já. Fala o número. De 1 a 10. Fala. 8. É seu, pronto, levou. Denilson. O Santos não Rápido, quis. velho. Ele deu 8 E deu 8 ainda. Nossa, Mas, Ronaldo, talvez aí esteja o segredo. Quando você contrata na emoção, meio porque o mercado tá um pouco carente, as opções são poucas, você às vezes não olha corretamente. O Yuri, sim, chegou numa oportunidade pro Corinthians. É um jogador muito jovem, um cara de um talento. Eu falava pra você aqui todo dia, você falou, eu não conheço, nem quero ver, nunca vi. Falei, Não pô, falei isso. Eu falei... Ronaldo. Eu falei assim, me fale mais. Não, falei, Renato, me fale mais sobre o Yuri. Tá gravado, eu Ronaldo. via todos os dias. Pode pegar a gravação aí. Eu falei pra você, Renata, me fale mais. Porque você gostou quando o Potker saiu da Ponte Preta. Não, mas eu gostei E foi só quando pra lá. ele saiu Eu da falei, Ponte, não tem quando ele 2 chegou. pernas esquerdas, esse bebê. Bate mal, Não, mas é diferente. Agora está Não, acho que comprovado, né? A gente está falando de uma coisa que já funcionou no Corinthians. O Yuri talvez tenha sido o ponto alto, até porque jogadores importantes que ficaram lesionados, não estiveram Mas você sabe o sempre que à é pior? disposição. Sabe o que é pior? Vou contar só pra vocês o que é quê? pior. O pessoal que entrou nesse rolo já foi pra lá, né? Parece que já bateram uma bolinha, o pessoal olhou e falou, xiii, moeda de troca, hein? Que moedaça, hein? Mas a Renata falou isso ontem, irmão. Não, ontem o que acontece é Renata que eu dei os falou isso números ontem. aqui do Mantuan, que Tá jogou... moscando as ideias. É que você não tava de legal. 18 Eu tô jogos com ele pena foi da Renata, titular porque em ontem você não 5. tava Eu legal. tô falando tudo a favor da Renata hoje, porque ontem eu não fui muito bem. Ontem não tava legal. Não, e o Ivan também, como ele só joga uma Copa, né? Não é o titular em todas. Então, na verdade, assim, os números que o Corinthians quer colocar pelos jogadores, também os russos não vão aceitar. Mas já passou pela seleção, o Ivan. Né? Vocês sabiam disso?
seleção de base, seleção principal. Mas, O Tite levou ele. seleção de base. Então, quer dizer, já tem um currículo, né? Já, Pelo seleção menos- de base. Pelo não, menos pô, botar foi. seleção de base no currículo. Mas eu sei que vocês estão torcendo legal. contra. Você viu, Você seleção não, de base, Renato. não, Você não. aqui tá torcendo contra essa rapaziada Que legal. porque viram o prejuízo que o Yuri deu para muitos times aí. E tem time que vai virar o ano e não ganhou na arena ainda do Corinthians. Tem mais. Muitos, não só um. Renata, Uns não ganharam, né? Uns. Mas outros ganharam bastante, como o Palmeiras esse ano ganhou muito na mas nós arena, ganhamos né? um título lá também, né? Nós ganhamos um título lá. Nós Uns. comemoramos o título lá. No dia que ele tá bem, parece que ele tá mais louco ainda, cara. Meu Deus. Agora, do céu. vamos pensar o seguinte, Sgarbi, o Yuri já é uma realidade no Corinthians, é um jogador que chegou, até esperou alguns jogos para fazer o primeiro gol, mas depois, aí já correspondeu. Como é que você agiria nessa situação? Sabendo que o jogador é caríssimo, o Zenit não quer menos de 120 milhões, 125, na verdade, que é o que ele pagou pro Inter, não é? Ai, obrigada, Meu Zenit. Deus. Meu Deus. Eu choro o coração, mas pelo menos ficou o dinheiro. Não é? Que seja bem empregado, presidente Alessandro Barcelos. O Yuri, na minha opinião, tem tudo pra estar na Copa do Mundo de 2026, por exemplo. Pra mim, é um jogador jovem, bom, faz gol pra caramba, tem todo esse ponto. Pô, como o Corinthians vai ter 100 milhões, já tá devendo, sei lá, quase 1 bilhão, como vai colocar 100 milhões na conta, assim, pra trazer Explica o pra Yuri? nós, que vocês estão pagando o Daniel Alves, como é que vocês estão fazendo? Você não paga nem quem tá aqui. Então, não, Como é que faz? Não dá pra cair no conto do Vigário, aquela como é história que de faz? patrocinador, Fala aí, Denilson, também, um vocês investidor. Assim como o time dele não paga a arena faz sei lá quantos anos também, tem que pagar as coisas, já aprendeu com o passado. O Yuri, pra mim, é um craque, pra mim é um baita jogador. Só que como que vai ter 100 milhões assim pra trazer o Yuri? Eu acho difícil. Até julho tá garantida a presença dele com o empréstimo, aí depois é que tem que organizar a Assunção à casa. Corinthians vai ter que correr atrás de patrocinadores para dar continuidade nesse jogador. A gente viu, foi igual você falou, Renato, ele demorou um tempo para fazer gol, mas depois que fez o primeiro, isso aí é coisa de atacante. Você demora um pouquinho para fazer gol. Depois que faz o primeiro, aí vem e a gente viu o excelente trabalho que ele fez no Corinthians, o excelente ano que ele teve no Corinthians. Então, são jogadores que a diretoria ela tem que fazer um esforço para que esse jogador permaneça. Eu acho que uma das melhores entrevistas que nós vimos foi André Sanches e Marcos Braz juntos, não é? Falando até do Vitor Pereira e tudo mais. E aí o Andrés disse o seguinte, falando em nome do Corinthians, que ele sempre vai falar em nome do Corinthians, o André Sanches, que não tem dinheiro para contratar, por exemplo, um Dorival Júnior. Que, então contrata o Dorival. Você está elogiando? Não tenho dinheiro. Já economizou no Lázaro, Dedê. Será que sobrou alguma coisinha para aplicar no Yuri Alberto? Posso falar? Sobrou nada. Não. A verdade é essa. A verdade é, se você perguntar pro André Sanches hoje, pô, contrataria o Yuri, ele vai falar, se eu tivesse dinheiro sim, mas como não tem, a gente não vai contratar. Essa é a verdade. O Ronaldo estava falando aqui de saúde financeira. Se todos os clubes pensassem melhor na questão de saúde financeira, provavelmente não estariam na situação que estão os clubes do futebol brasileiro. Dentre eles, Corinthians, o próprio São Paulo, o Atlético Mineiro. Tem muitos times que estão vivendo situações constrangedoras em relação à saúde financeira. Você não ter um jogador como esse, é lógico que todos os clubes gostariam de ter um 9 como o Yuri. Jovem e com um potencial gigantesco de seleção brasileira, de dar um retorno financeiro para o clube, porque nós estamos falando de um jogador que tem quantos anos tem o Yuri? 22 anos, 21 anos. Então, assim, e uma qualidade, vestiu a camisa do Corinthians e parece que já está um bom tempo jogando pelo Corinthians. Ele deu uma entrevista ali falando, cara, parece que eu estou no lugar certo, assim. Isso fala muito também da vontade do jogador em querer permanecer. Agora, vamos ver se do lado de lá, os caras vão flexibilizar um pouquinho, né? Agora, se já negaram, falaram que o Palmeiras não procurou o Zenit para falar do Claudinho, mas vai que o Palmeiras também queira falar do Yuri daqui a pouquinho. Só Mamãe tem- Leila gosta de jogadores jovens Tá que com papel, possam hein? trazer um Tá com retorno. papel, hein? Agora Só que com ainda tá tranquilo, né? Tá com papel Ei, já, mano. Quer Everton, não receber sei quantas não. Acho vezes? que todo mundo vai olhar essa situação aí, porque Ela não tá encontrar bem, um velho. jogador com a qualidade e o potencial do Yuri Alberto hoje no mercado brasileiro e até estrangeiro não é tão simples. Renata, eu gostaria de aproveitar esse espaço para consultar no divã do HG, consultar Ronaldo Giovanelli. Se puder estar ao meu lado, preciso falar algumas verdades. Doutor HG, precisa falar algumas verdades. Mas eu mamãe tem dinheiro preciso, pra comprar- antes de mais nada, que o Você tem que microfone dele pegar a fique Renata, desligado. velho. Mas e o Porque dinheiro do na Hendrick? consulta o paciente... Mas aí não é dinheiro. Na consulta Você o vê pra onde ele paciente... tá, que ele Peraí, gostou? eu já sei... Aí não é dinheiro. Eu já sei do problema.
É eu gerenciar já sei a do carreira. problema. Ronaldo, eu já sei do problema. Então, de agora em diante, o doutor HG, no divã do HG, vai explicar o que pode ser feito. Não. Porque ela tá sonhando com o Yuri do Palmeiras. Então, por favor, agora desliga eu sempre falo telefone. O microfone do Ronaldo. Ronaldo, deixa eu dizer uma coisa para você. Doutor HG, depois de anos e anos frequentando a universidade, me formando para ajudar as pessoas, o doutor HG sabe e passa aos amigos que, primeiro, você precisa aceitar o problema para você tratar o problema. O doutor HG sabe dos problemas que afligem, por exemplo, o Atlético, né, que é um dos clubes que mais devem, se não o que mais deve no Brasil. Então, eu sei do problema, eu assumo o problema e eu estou procurando tratar o problema. O Cruzeiro tinha um problema, você falou do Potker, eu lembrei do negócio com o Inter. Maurício foi, o Potker veio, 3 milhões só para cá, e o Maurício ficou para lá, vamos vender o Maurício agora, vamos botar muito dinheiro em caixa, mas tudo bem. Então o Cruzeiro se tornou SAF e vai muito bem, obrigado. O Atlético está caminhando para se tornar SAF e vai ficar muito bem, obrigado. Não sei se você está sabendo, inaugura o mais extraordinário estádio do mundo ano que vem. O América já é SAF, só está aguardando a assinatura com o investidor. E aí, para voltar agora à discussão e não perder o foco, meu filho, aceita que o problema é grande, que a dívida é de mais de 1 bi, não dá para querer o Coutinho e o Yuri Alberto devendo esse tanto. Ou paga a dívida que é impagável, ou torna-se SAF, caso contrário, só um milagre, e milagres acontecem. Podem deixar trazer o Coutinho e deixar o Yuri Alberto aqui. É a consulta de hoje no divã do HG. Muito obrigado. Deixa eu falar, vocês estão vendendo América, vocês estão vendendo Galo, vocês estão vendendo o Cruzeiro, põe de vocês aí, não tem nada a ver aqui. É isso que eu quero que você entenda muito bem, tá certo? Passar bem. Tchau, doutor. Agora, Felipe Coutinho, já falei com o Denil sobre isso, acho que falar da qualidade técnica, do jogador diferenciado, de um articulador raro no futebol mundial, que exerce uma função muito específica, não é? E que poucos fazem com tanta maestria. Agora, a viabilidade, essa é a história. Será que é viável trazer o Felipe Coutinho, hein, Ronaldo? Então, a gente não vê a direção falando nada sobre isso. Pelo que eu tenho visto e acompanhado, é que primeiro vai fazer essa limpeza. Por isso que eu dei os parabéns para você. Lembra que você falou de administração? Agora, nomes mesmo fortes, são 4 para reformulação do ano que vem. Mas como o Lázaro já está no mercado há mais de 15 anos, fazendo também esses levantamentos, deve vir coisa boa. Agora, não sei se consta o nome do Coutinho. Lázaro. Não sei se consta. Eu tô vendo todo mundo falar e comentar, mas eu não sei se consta. Se chegar, vai ser uma boa. Aí vou perguntar pra vocês, como eu fiz com o Yuri, pra você, que eu perguntei. Falei, menina Renata, você estava feliz com o Yuri e tal? Você falou, nossa, Ronaldo, você vai gostar do menino. Não foi isso que você falou? Claro. Então foi isso. Então vamos esperar pra ver. Mas o Corinthians Mas vai ter o Coutinho essa... já é super conhecido, né? Então, não sei se ele tá com fome. A verdade é que você quer ouvir? Eu não sei se esse cara tá com fome. Você tá sem fome. A nossa seleção era boa, tava sem fome. O Corinthians vai ter essa saúde pra bancar todos os meses? Deixa eu falar uma coisa pra você, Assunção, não sei se você tá sabendo, cada jogo na arena é pra coisa de milhões aí. Tem 45, 50 mil pessoas. Ainda tem deixa eu falar pra você, tem contratos com a TV, tem contratos de patrocinadores. Você não se preocupa. Não, mas não é. Agora, se você quiser entrar nesse caminho aí, você faz um curso intensivo de contador, de administrador. Eu tô falando sério, de economista. Não é zoeira, não, é sério mesmo, de verdade, não tô brincando. Você tem que se preocupar com um time que nem é seu mais. Já tá na mão da mamãe. Há faz tempo. Não só o time, como também a escola de samba. Mamãe comprou mas tudo. Mas será Então você não fica aí. E daqui a pouquinho vai ter jogando pedra. copinha, hein? Será que o Palmeiras vai ganhar outra? O Palmeiras já comprou uma, né? Não, comprar eu não sei. Não comprou. Ganhou e ganhou muito bem. Você não tá sabendo? Não, que eu vi. Você lembra da tal de futebol Covid, alto que os caras tinham que ficar pelo menos 10 dias de molho? Teve time que ficou 2 dias. Quer dizer... Não, o Palmeiras eliminou o assim o time Inter Covid na Copinha. dura mais. Eu nunca vi isso aí. Mas e na Argentina não tem Covid. Sério, não tô falando Por isso sério. que eu não sei o que acontece. E o Coutinho no Corinthians? Não, vocês estão falando, então vocês... Eu não falei. Eu falei do Coutinho no Corinthians. Mas, ó, vocês estão falando. Porque depois... Sabe o que vai acontecer o ano que vem? O cara não vem, eu vou falar assim, o Ronaldo falou do Coutinho. Aí o Marcelo fala, vê a imagem, o Ronaldo
falando do Coutinho. Eu não vou falar do Coutinho, vocês estão falando Não, do nós Coutinho. não estamos Eu tô falando, estamos falando. perguntando. Estamos perguntando, Se Ronaldo. é possível eu tô a vinda respondendo. dele. Não sei do Coutinho. Eu quero que essa imagem venha o ano que vem, Marcelão. Quero, ó, todo mundo falou do Coutinho, o Ronaldo não sabe do Coutinho, Mas bebê. você falou uma coisa importante, que 4 nomes estão sendo Sim, sim. especulados, analisados, olhados com carinho. Isso eu fiquei sabendo na reunião do Conselho. Por Porque exemplo, quando tem por reunião do exemplo. Conselho, lá há cobranças 8 horas em da cima manhã. de números. Por exemplo. E há questionamentos em cima de base. Não fictício, negócio, o Coutinho. Por exemplo. Coutinho, Pelé e Pepe foram uma outra Então geração. fala só as posições que esses os- jogadores... Não precisa dizer dos quem 4 são, aí mas que você quais falou. posições? Não passou, né? Pelos números, não passou. Aí, Nomes. não. Porque o Conselho, ele não viabiliza nomes, ele viabiliza números, né? Porque é o lado administrativo do clube. E os Ele números vê a estão necessidade. Então, ó, parece que estão respirando, né? Estão respirando. Isso é bom, porque tem clube aí que vai respirar 2050 com o Daniel Alves ainda. Então são coisas que o Corinthians não Olha quer. o desvio de foco desse Agora, cidadão. se eu perguntasse para vocês assim, ó, analisando Eu tô o sendo futebol explorado hoje, hein? brasileiro... Meu Deus! Ai, Vamos essa batida analisar o hoje, futebol hein? brasileiro como um todo. Quais são os 3 clubes que precisam se reforçar menos para a próxima temporada, hein, Sgarbi? Flamengo, Palmeiras e, pra mim, o Galo. Pra mim são esses 3. Mas o Galo tá liberando um monte. Tá liberando, mas pra mim já tem um time assim, pelo menos um elenco, alguns jogadores assim que são 3, pra mim são esses 3. Eu não vejo outro time assim que não precisa. Pra mim são esses 3. Concordo com o Sgarbi pelo lado financeiro, né? O lado financeiro desses Eu 3. digo de elenco De mesmo. elenco também, Renata, mas o lado financeiro vem. Se você está dispensando, é certeza que o Galo vai contratar e contratar bons jogadores. Olha o E ele- Fluminense ele- que e tá ele tem dinheiro pra- também, E o Galo também. tem dinheiro para isso. Ansioso, contratando Tem tanta flu. gente no mercado. E o Galo tem dinheiro para isso, para contratar. Então, acho que esses 3 clubes são os 3 que menos precisam e são clubes assim que já vêm aí de muitas temporadas fazendo bons trabalhos. 3 times são muitos times, hein? 3, hein? difícil, é. Porra, Não, mas tem mais o Vasco, dois, tá? é. Fluminense. Não, mas tem Vasco, a Fluminense. pergunta, Vasco, que não, não, que não, três, que não que precisa. não, vamos lá. Que não Acabou a precisa. temporada agora. Quem não precisa, Quais Ronaldo? times mantiveram a melhor base? Quem é que vai precisar Flamengo e Palmeiras, entendeu? contratar menos? Por Diferente, exemplo, o não. Santos Então, contratar tá menos. contratando muito, Entendeu? mas é porque teve que realmente Tem um elenco buscar bom. opções, não tinha. Pra mim, Flamengo e Palmeiras, só os times que estão tranquilos, assim, pra não precisar ficar correndo atrás do mercado desesperadamente atrás de jogador. Só. O resto, Fluminense, e pra Minas também, o Cruzeiro nem se fala, que voltou pra Série A, o Fortaleza tem se reforçado, o Bahia tem se reforçado, o Vasco nem se fala, também tem se reforçado. Agora, os que são desesperados e irem pro mercado, pra mim, só o Flamengo e o Palmeiras. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.